shalom, graça e paz, povo do avivamento, povo do Senhor, povo de Deus. Queremos iniciar o nosso culto, estamos aqui aguardando todos chegarem, estamos aqui aguardando todos os filhos e os convidados a chegarem aqui no nosso culto de celebração ao Senhor, aleluia. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Já estamos aqui entrando, glória a Deus, Juliana Melo, Aldênia, sejam bem-vindos, Alete, glória a Deus, celebramos ao Senhor, Veri, graças a Deus, shalom, mais um culto, mais um domingo, mais um primeiro dia da semana para celebrar o Senhor com cântico, com alegria. Celebrar ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, amém? E eu quero saudar a todos que estão chegando no nosso culto, a todos os filhos apostólicos. Estamos com muitas saudades, né? No próximo domingo estaremos juntos, celebrando ao Senhor com alegria, juntos. E nós estamos aqui nesse domingo para liberar a palavra do Pai, colocar a mesa do Senhor para os filhos se alimentarem. Uma mesa farta eu tenho para você, amém? Hoje a palavra são 7 motivos pelos quais você não tem sucesso na família, nos negócios financeiros e também ministerialmente. São poderosas palavras do Senhor para a sua vida nesta noite, amém? Ô glória, vamos chegando aí todos os amados. Pai, nós queremos adorar o teu nome, queremos celebrar a tua majestade, a tua grandeza, queremos consagrar a ti essa noite, queremos consagrar a ti, Senhor Deus, nossas vidas, queremos, ó Senhor Deus, declarar que tu és bom, tua misericórdia dura para sempre. Convidamos o teu Espírito para mover-se, aleluias. Vem reinar, Senhor, vem reinar, Jesus. Convidamos a tua soberania para tomar o púlpito nessa noite, para tomar o púlpito nessa hora, para entrar em cada casa que está conectada conosco, cada família que está conectada conosco, receba a palavra profética, a palavra apostólica, para a glória do nome de Jesus. Aleluia! Nós profetizamos um domingo de céus abertos, profetizamos um domingo de cura, libertação, profetizamos um domingo de poderosa palavra libertadora na tua vida, na tua família, nos teus negócios, no teu chamado ministerial, em nome de Jesus. Profetizamos avivamento do Espírito Santo. Que venha um tempo de colheita sobrenatural, que venha um tempo da colheita sobrenatural, que você já possa colher, que você levante os olhos e veja que os campos estão brancos. Aleluia! Cresça, que o teu nome cresça, lugar, vem neste lugar, apareça, que o teu nome cresça, dia, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, ela pra você, Jesus. Declare isso. Declare que você é casa do Senhor. Declare que você é casa do Pai. Declare que a sua casa é casa do Senhor. Declare que a sua casa é casa do Pai. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua, nós deixamos ela pra você, Jesus.
Aleluias. Orabachô, dericalabarabassora, mandarás. Que o teu Espírito se mova, que o teu Espírito se mova em nós nessa noite. Aleluias. Queria chamar o apóstolo Marques aqui. Ele vai ministrar alguns informativos sobre o nosso culto presencial no próximo domingo. Amém? Shalom, a graça e a paz do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que está participando desse momento de culto e adoração ao nosso Deus. A palavra de Deus diz assim: alegremo-nos quando dissermos, vamos à casa do Senhor. Com certeza, domingo, nós estaremos indo à casa de Deus. Amém? Aleluia. Estaremos ali nos reunindo, participando. Sabemos que nós temos algumas normas da parte do governo, algumas regras, e eu queria dizer essas regras, porque nós temos que ser, infelizmente, submisso a algumas leis que está sendo dada aqui no nosso estado, e aí nós vamos começar a participar do culto de adoração, amém? Então, quem poderá participar, vir para a igreja? Não pode vir pessoas, pessoas com mais de 60 anos. Não pode vir participar. Amém? O culto vai ser gravado e aqueles que não puderem vir vão estar nas suas casas ouvindo, participando do nosso culto logo mais ao término do culto ao Senhor. Amém? Então, pessoas com 60 anos, elas não podem vir. 60 anos acima. Acima de 60 anos. E pessoas com doenças crônicas também não podem participar, não podem vir domingo. Amém? E todos de máscara. E todos que vierem, o restante, vocês venham já de máscara. Amém? Tem que entrar, é uma regra, né? É uma norma, tem que vir de máscara. Participar de máscara, porque nós temos aí algumas limitações na igreja para fazer, e com certeza logo mais nós estaremos com a igreja superlotada, porque devido a esse processo que nós estamos passando da pandemia, muitas pessoas que não conhecem Jesus, elas estão precisando desse amor. Amém? Então eu quero também já passar para a apóstola, e antes de passar eu quero continuar motivando. Amanhã nós estaremos continuando, tá certo? A respeito da nossa consagração, da nossa leitura, dos 40 dias de jejum, da nossa campanha. Amém? Não esqueça de estar meditando no livro de Apocalipse. Então eu quero chamar aqui a apóstola para trazer uma palavra. Que a palavra do Senhor essa noite possa operar maravilhas na sua vida, onde você está nessa noite. Amém? Em nome de Jesus. Aumenta aí o som. Aleluia! Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Aleluia! Então, se Ele faz, Ele é Deus. Se Ele não faz, Ele é Deus. Vamos louvar o Senhor. E eu quero glorificar a Deus pela sua vida aqui ligado conosco. Glória a Deus. Amém? Uma colheita sobrenatural. Estamos na campanha. Já faltam poucos dias. Já estamos mais da metade da campanha, na verdade, não é? Há poucos dias de terminar. E nós estamos avançando. Todo mundo está ouvindo o apóstolo Marques. Quem não pode ouvir às 18 horas, está ouvindo depois, o pessoal está colocando no grupo. Escute as palavras remas para a glória do Senhor. Amém? Todos os intercessores estão com a pauta, gerando no mundo espiritual. Aleluia! E nós estamos crendo que você terá uma colheita sobrenatural. Amém? Me dê aqui, apóstolo. O meu DJ tá com problema aqui hoje. Não. Gente, é porque só eu e o apóstolo, entendeu? E ele complicou aqui, saiu do som, não tá sabendo colocar. Mas vamos nós, improvisando aqui, né? Mas se Deus quiser, domingo nós não vamos parar nesse problema. Nós vamos estar com a nossa equipe nos ajudando, em nome de Jesus. Oh, Jesus bom, não é? Deus é bom demais.
Aleluia. Todas as coisas cooperam, tudo a gente aprende com Jesus. É bom demais. Eu amo esse Deus. Eu só quero louvar o Senhor com você nessa noite e dizer que se Deus faz, Ele é Deus. Se Ele não faz, Ele é Deus também. Amém? Você crê nisso? Amém? Pois vamos louvar ao Senhor, porque Ele é Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Oh, glórias! Glorifique aí os apaixonados por Deus. Aqueles que amam a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Se você ama a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz, o que Deus faz é a consequência, é o sintoma. Não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Oh, glória! Adore a Deus pelo que Ele é. Ele tem um sim, Ele tem um amém. Somente Ele, mais ninguém. A Ele seja o louvor. Por isso, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo meu Deus. Alaba, suricanta, lamanaia. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Oh, glória a Deus, pelo que Ele faz. Diga isso. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Show, cataralabassora, mandaralabarras. Eu quero dizer na tua vida, amado, se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele precisa continuar sendo Deus. Isso é relacionamento com a essência de Deus e não relacionamento sem a essência de Deus. Isso é relacionamento com o caráter de Deus e não só com o que Deus faz. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia! Então creia que o seu Deus é Deus na tua vida, dando certo, dando errado, Ele é Deus. Porque quando dá errado, é Ele te livrando, te poupando, Ele alongando o caminho para você ficar aperfeiçoado. É Deus. Ele está no controle da sua vida. Não se preocupe, Ele está no controle. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus.
Se tudo der certo, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Porque quando as coisas não dão certo, Deus está alongando o caminho para você ficar melhor. Está lhe preparando. Está lhe aprumando, lhe alinhando. A nossa personalidade imediatista, a gente quer tudo rápido. A gente quer tudo pronto, tudo perfeito. Mas eu quero dizer que Deus não erra. Deus não erra tempo, Deus não erra hora, Deus não erra o modo, Deus não erra a pessoa, Deus não erra nada. Oh glória! Confia no Senhor, descansa no Senhor. Levanta os olhos para o alto e olha para o teu Deus e diz: eu estou confiando em ti, Senhor. E apenas deixe Ele te conduzir. Ele é Deus. Deus está tocando no teu coração essa noite para te dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquiete o seu coração. Deixa Deus fazer do jeito dele. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Não é da sua maneira, da maneira de Deus. Deixa Deus continuar sendo Deus, aquele que manda. Eu adoro pelo que Ele é. Oh glória! Sempre será Deus. Deixa Deus fazer na tua vida. Eu profetizo que esse tempo na tua vida, seja qual for a situação que você está esperando em Deus, eu decreto que os teus olhos se abrem para entender, para discernir a revelação desse tempo na tua vida. Eu declaro, profetizo, libero o decreto que os teus olhos se abram para ver com os olhos do Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus! Que bênção! Amém? Nós vamos falar hoje sobre a colheita sobrenatural. Isso, baixa só um pouquinho, DJ. Só um pouquinho. Nós vamos falar hoje sobre a colheita sobrenatural. Nós estamos 40 dias jejuando, buscando a presença, profetizando, crendo. E nesse período de 40 dias que termina no dia 10 de julho, esse período é um período em que o Espírito de Deus está movendo. O Espírito de Deus está agindo. O Espírito de Deus está fazendo. E quando nós ficamos posicionados na palavra apostólica que vem sobre nós, que é essa palavra da colheita sobrenatural, e você está posicionado com o Espírito ligado ao Espírito da sua liderança, com unidade no corpo, não tem como dar errado. Sinais e maravilhas vão surgir. Aleluia! Então eu quero dizer, hoje nós temos as 3 áreas da colheita sobrenatural. Nós temos a área da família, uma colheita sobrenatural na família. Nós temos a área da colheita nos negócios, financeiramente. E nós temos da área ministerial, onde eu vou parar mais, né? Por quê? Porque se você estiver alinhado com o chamado que Deus tem na sua vida, Deus vai operar maravilhas, tudo vai dar certo. Quando nós estamos desalinhados com o nosso chamado com Deus, tudo dá errado. Pode ter certeza, pode cair ouro do céu, pode cair milhões na sua conta, vai dar tudo errado. Nunca vai dar certo, porque nós nascemos para cumprir um chamado com Deus. Nós nascemos para viver um ministério com Deus. Quando você não está vivendo esse ministério, nada dá certo. Nada dá certo. Pode bater na sua porta ouro em pó. Porque nós precisamos estar alinhados com o chamado de Deus. Amém, apóstolo Marcos? Amém. Aleluia. Nessas 3 colheitas, né? A primeira colheita é a colheita da família.
esteja entendendo isso. Malaquias capítulo 4, versículo 5, versículo 5 do capítulo 4 de Malaquias. Abra a Bíblia. Colheita na família. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. Ótimo. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Queridos, que tremendo. O Senhor diz que o espírito de Elias vem sobre a terra antes que ele fira com maldição. Para que ele não fira com maldição, haja conversão de corações dos pais e dos filhos. Então, a primeira colheita que eu escolhi, que foi a colheita na família, o primeiro ponto é esse: perdoe. Família é palco do perdão. Família é palco do perdão. Se na tua família você não inaugurar o palco do perdão, nada vai acontecer na sua família. A glória de Deus não vem. Quando Deus diz que enviará o profeta Elias e ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos vossos pais, ele está falando de encontros de coração. No palco da família é onde nós mais somos feridos. A gente não precisa ser ferido na rua, não, na igreja, é em casa mesmo. A família é o palco principal onde nós nos ferimos, somos feridos, frustrados, traídos, tudo enquanto, gente. Porque nós somos gente, você é gente, sua família é gente, pai gente, mãe gente, irmão gente, cunhado gente, tio gente, todo mundo é gente. Gente é fadado a erros, mas Deus nos amou e nos chamou, cheio de erros, cheio de incapacidade, ele acreditou. Mas se Jesus morreu por mim, cheio de pecado, por você, cheio de pecado, e confiou os seus dons, que eu vou já falar aqui da colheita no ministério, e confiou a riqueza a nós, por que você não perdoa uma pessoa da sua família? Por que você não pode perdoar? Como você foi ferida ao ponto de não poder perdoar? Quer colheita na família? Às vezes, irmãos, nós somos tão sem visão. Às vezes nós dizemos, eu quero uma colheita na família. E a gente acha que a família isso é eu e o espelho. Ou eu e o meu marido. Pronto, tá ótimo aqui. Queridos, precisamos perdoar o que nos feriram na família, os que nos ferem. Liberar perdão é uma atitude de humildade, é o exercício da humildade, é o exercício de parecer com Jesus. Quer parecer com Jesus? Perdoa. A família é lugar de perdoar. Quando a palavra diz que o coração dos pais se converterá aos filhos, o Senhor está falando de conversão, o Senhor está falando de reconciliação de corações, ou seja, perdão, arrependimento, confissões, corações que voltam a se oportunizar. Uma outra coisa importante de se fazer e não praticar dentro das famílias é não respeitar a individualidade. Nós somos seres únicos. Por que nós precisamos respeitar a individualidade de cada um na família? Porque nós somos únicos. Eu, a Roseni, tenho marca digital, não é? Porque só sou eu, ninguém é como eu. Só eu mesmo. Ninguém é como você. Só você é você. Deus nos fez únicos. Deus nos fez específicos com as nossas características, com os nossos talentos, com a nossa estrutura de personalidade. Você é único. Por isso que o respeito à individualidade do outro é fundamental. Quando você desrespeita a individualidade do outro, o que o outro é,
você está ferindo o princípio de Deus, porque Deus foi que criou você e o outro. Vocês entenderam? Então a colheita na família, que é um dos nossos pontos de colheita, precisa ser regada com perdão, com respeito à individualidade, não é? Você vai edificar com o seu exemplo, você vai edificar com o seu exemplo de vida, mas você jamais poderá mudar as pessoas. Porque se você tentar mudar alguém da sua família, você vai pirar e adoecer. Ninguém muda ninguém. Só quem muda alguém é Deus. E a pessoa, obviamente, porque Deus não faz nada se a pessoa não desejar que Deus faça. Todas as pessoas que tentam mudar a outra, elas adoecem de doença, câncer, gastrite, doença nos ossos, doença mental, depressão, tristeza, se torna angustiada, se torna amargurada, porque nós não nascemos para mudar o outro. Quem se constituiu potencialmente para fazer isso foi o Espírito Santo. Agora nós nascemos para inspirar os outros. Quem é inteligente, olhe para a inspiração que os outros dão. Olhe para os que são mais maduros, olhe para os que são mestres, escute as autoridades espirituais, os bons conselheiros e cresça, e mude, e se transforme. Você entendeu? Palco da família, colheita na família. Colheita na família requer que você e eu plantemos pelo menos essas duas sementinhas. A semente do perdão. Perdoe. Queridos, ó sangue, eu vou dizer uma coisa para você que eu aprendi com a minha família, minha vida. Sangue fala. Quando a Bíblia diz que o sangue de Jesus fala mais alto do que o sangue de Abel, a Bíblia está dizendo que o sangue fala. Há uma voz do sangue. O sangue da sua família fala. Aonde? Aqui em você. Você tem o sangue da sua família, o DNA do seu pai, da sua mãe, seus irmãos, sua família tem um sangue. Esse sangue fala valores, cultura, modelos, sentimentos, memórias. Por isso família tem que ser amada. Família tem que ser amada e não tem como amar uma família se você não fizer essas duas coisas. Perdão sempre. Perdoa e passa. Amém? E vai vivendo. E o outro princípio, respeite a individualidade de cada um na família. Ame, aconselhe, depois cada um por si. Colheita na família, a conversão de corações de pais aos filhos, é isso. Esse respeito, é esse perdão e esse respeito à individualidade do outro. Essa sintonia desses dois valores de colheita na nossa família, isso dá uma colheita sobrenatural. A gente vê progresso de Deus. Segunda colheita que nós falamos, estamos orando. Colheita nos negócios, na profissão e nas finanças. É um outro ponto importante. Aí eu quero que você abra a Bíblia em Gálatas 6, 8. Gálatas, capítulo 6, versículos 6 e 8. Diz assim. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também o homem colherá. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida. Amém? Queridos, isso é muito interessante na perspectiva financeira. Muito importante. Quando eu falo que nós estamos numa colheita, de perdão, ou uma colheita
família, uma colheita financeira, eu estou falando profissão, eu estou falando de negócios, eu estou falando de profissional, porque eu estou falando dos recursos, de como nós nos sustentamos. Quando eu leio esse texto aqui que eu trouxe para vocês, isso é muito interessante. Porque é o seguinte, o que semeia do Espírito vai colher. Aí o apóstolo Paulo diz assim, não se engane. Você não pode enganar Deus. O que você semear é o que você vai colher. Quando nós pensamos nisso, nós podemos então aqui confrontar a mentalidade racional de algumas pessoas. Tem gente que, quando se fala de recursos financeiros, se fala da razão. Tudo que semeia dentro de uma lógica, de uma razão. Faz todos os cálculos e daqueles cálculos não foge nem para a direita e nem para a esquerda. Porque a razão dos seus cálculos é a sua semeadura. Pois você também vai colher na razão. O texto está dizendo que se você semeia no Espírito, você colhe do Espírito. Tem gente que quer semear na sua lógica, na sua razão, nos seus cálculos, e quer colher no Espírito. Não, você vai colher nos seus cálculos. Você não tem como colher no Espírito se você semeou na sua lógica. Tem pessoas que toda a semeadura que dá, entrega, sementes financeiras, é tudo dentro dos seus cálculos. Não semeia no Espírito, não escuta a voz do Espírito. Você vai semear na razão, você vai colher na razão. Paulo diz assim, de Deus ninguém se zomba. Paulo diz assim, olha, não adianta, ninguém engana Deus. Não se zomba Deus. Aquilo que você semear, isso você colherá. Se você semear no Espírito, você colherá no Espírito. Tem pessoas que querem semear na razão e querem colher no Espírito. Se você semeia na razão é que você vai colher. Não tem como você colher no Espírito. Você colhe na razão. Você colhe dentro dos seus cálculos. É isso aí, gente. Amém? Posso ouvir amém, igreja? Aleluia! Temos que ensinar, temos que ministrar. Amém? Temos que ministrar. Se a sua semeadura é carnal, a sua colheita também é carnal. Porque quando eu não dou lugar para o Espírito, não escuto o Espírito acerca de semear, eu só escuto a minha razão, a minha lógica, não, eu só vou semear isso aqui, porque é só isso aqui que eu posso. E pronto. Eu só vou semear isso aqui, não, eu não entrego dízimo, porque dízimo é muito, eu não posso. Você está semeando na carne você vai colher. Você não está semeando no Espírito. Porque quem semeia no Espírito ouve a voz do Espírito. E a voz do Espírito é uma voz dos princípios bíblicos. Não é a voz da nossa emoção. Não é a voz da nossa lógica. Não é a voz da nossa razão. Aleluia? Posso ouvir um aleluia? Há muito engano ainda nesse nível. Nós precisamos ainda amadurecer. Esse nível de semear e colher tem muito engano ainda, muita confusão na mente de muita gente. E muita incredulidade, muita carnalidade. Por isso que Paulo diz, interessante, queridos, que esse texto de Paulo em Gálatas, capítulo 6, leia depois com calma. Capítulo 6 de Gálatas, versículos 6, 7 e 8. Paulo está falando de finanças. Ele está falando de contribuição. Ele começa, inclusive, dizendo que aquele que está sendo instruído na palavra de Deus, faça participante, aqueles que te ensinam na palavra de Deus, faça participante de todas as coisas boas que você possui. Não vos enganeis. O que é que Paulo está dizendo? Comece a contribuir, a ofertar, semear na vida dos que te ensinam a palavra de Deus. Aí Paulo está dizendo, de Deus ninguém se engana. Aí ele começa. Se você semeia no Espírito você colherá. Se você semeia na carne você colherá. Queridos, eu estou lhe dando uma chave.
Tem muita gente que não compreende por que não prospera. Tem gente que é surpreendido de repente com surpresa, com dinheiro, com presentes e depois acaba tudo, gente. Por quê? Porque não semeou no espírito. Por quê? Porque semeou na carne, na razão, na lógica e às vezes na incredulidade. E não tem semeadura. Há muito sobre isso. Hebreus capítulo 3, olha, Hebreus capítulo 3, versículo 7 ao 12. Esse texto, ele é tremendo. Eu preciso ler porque ele é um texto que é um divisor de águas nessa área. Hebreus 3, capítulo 3, versículo 7 ao 12. Diz assim: assim, pois, diz o Espírito, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se hoje você está ouvindo, não endureça. Hoje não endureça o coração. Como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Às vezes a gente, quando não está gostando de uma palavra, está ouvindo, a gente muda até o canal, né? Muda a live, né? Não é verdade? Queridos, a palavra do Senhor diz, quando você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endurece o coração. Aí diz, onde os vossos pais me tentaram? Lá no deserto. Porque senão, para que vocês não façam como aconteceu lá no deserto, que o povo endureceu o coração. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Deus está dizendo, me tentaram, não ouviram a minha voz e ficaram por 40 anos no deserto. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos, porque erram no coração. O que é errar no coração? Errar no coração é quando a gente toma nossas decisões na nossa lógica, nos nossos apegos psicológicos e intelectuais, nas nossas 100% de razão, e não escuta a voz do Espírito de Deus. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Queridos, nós precisamos entrar no descanso na vida financeira. Nós estamos aí numa situação econômica, uma recessão econômica por causa da pandemia. Essa é a oportunidade que o povo do reino tem para triunfar e prosperar de uma forma inexplicável. Mas nós precisamos amadurecer, não andar como quem anda, aleluia, aleluia, sabe? Aquela coisa que a gente vai junto, mas não atenta para a voz do Espírito de Deus. Nós precisamos atentar para a voz do Espírito de Deus, para a palavra de Deus, para os princípios da palavra de Deus, para que nós possamos entrar no descanso. Aleluia, eu decreto e profetizo que você entra no descanso da prosperidade financeira, da colheita sobrenatural nas suas finanças, no seu emprego, no seu trabalho, nos seus negócios, na sua plantação. Entrar no descanso é andar ouvindo o Espírito de Deus para semear. Porque nós queremos ouvir o Espírito na hora de colher e nós não queremos ouvir o Espírito na hora de semear. Aí não tem colheita, porque a gente só colhe o que planta. Eu preciso plantar para colher, para semear. Você não pode, não vai entrar no descanso dessa colheita, com esse governo da razão, da lógica, do seu controle. Não é? Tem gente que controla o dinheiro, mas ele controla tanto que controla e não escuta a voz do Espírito de Deus. É tempo de semear, porque precisa haver colheita. O governo do Espírito, da semeadura que você vai ter, é o governo, é a colheita do Espírito. Amém? Uma colheita sobrenatural vem de uma semeadura sobrenatural. Repita isso no seu coração. Uma colheita sobrenatural nos seus recursos financeiros só virá numa semeadura sobrenatural. É a ordem. Não pode ter uma colheita sobrenatural se não houver uma semeadura sobrenatural. É tempo de semear.
É tempo de exercitar a generosidade. É tempo de crer no sobrenatural. É tempo de andar contra a maré da recessão. A maré da pobreza, da miséria, da ruína, da recessão, do desemprego. Nós vamos andar contra essa maré. Por quê? Porque vivemos os princípios de Deus. Terceira área da colheita sobrenatural. Ministerialmente. A área ministerial. Queridos, a área ministerial, Efésios capítulo 4, certo? A palavra do Senhor diz que Jesus mesmo deu. Quem deu os ministérios? Jesus. Jesus mesmo deu. Uns para apóstolos, outros para profetas, para mestres, evangelistas e pastores. Ele deu. Para quê? No corpo de Cristo. Queridos, todos têm no corpo de Cristo um ministério. Todos. E às vezes, muitos não estão semeando no corpo de Cristo ministerialmente. Todos têm um ministério. Todos. Deus colocou dentro de você dons. Deus colocou dentro de você ministério para o reino dele, para servir no reino dele, no reino de Yeshua, para estabelecer o reino na terra. E nós precisamos, é tempo de ser frutífero no seu ministério, é tempo de ser frutífero. E o que é o ministério, apóstola? Né? Interessante que ministério vem da palavra hebraica, da origem de diaconia. Você sabia? Que significa serviço. Tarefa. Ministério é você ter uma tarefa no reino de Deus. Você ter um ministério, uma função no reino de Deus. Colheita sobrenatural no seu chamado e ministério exige que você tenha uma tarefa no reino de Deus. Uma função, um serviço. Você oferece um serviço para repercutir o evangelho no coração de alguém. Então, ter um ministério é ser aquela pessoa que executa uma tarefa. Não pode. Ministério não é quando eu tiver afim, eu vou perguntar meus apóstolos se estão precisando de alguma ajuda. Quando eu tiver afim, com vontade, eu vou lá na igreja saber se estão precisando aí de alguma coisinha. Não, isso não é ministério, meu irmão. Isso não é ministério. Isso é espírito religioso. Não é. Ministério não é eu vou para algumas coisas na igreja, não é. Ministério não é eu vou ver o que a igreja está dando para mim me servir como self-service, não é. Você sabe uma das coisas que complica e que feriu a visão de todos terem um ministério? Foi quando o problema veio lá no concílio de Niceia, por meio de Constantino, depois do 3º século, depois de Cristo. Quando Constantino estabeleceu o clero e os leigos. Quando Constantino estabeleceu que um era o que fazia, era pago para fazer, e os outros eram leigos, que dependiam de um para pregar e acabou-se. A estrutura de Constantino foi engessar o poder do Espírito que fluiu lá na igreja primitiva, quando o Senhor distribuiu os 5 ministérios, os dons do Espírito de Deus, dom da palavra do conhecimento, dom de cura, dom de milagres, dom da fé, dom da caridade. Uns como apóstolos, outros como profetas, outros como mestres, outros como evangelistas, outros como pastores. O que foi que Roma fez depois do 3º século depois de Cristo? Através do concílio de Niceia, quando Constantino fez como chama, apóstolo? Fez
não é simbiose, mas ele pegou a fé cristã e engessou na estrutura do catolicismo. A estrutura que um sabia a Bíblia, o restante ninguém sabia, tinha que ouvir. E ainda era de costa que ele lia a Bíblia, os líderes espirituais, e em latim. O que aconteceu é que muitos de nós, mas poxa, nós já estamos em 2020. O que é que a senhora quer falando isso? Né? Se o diabo não tivesse ainda solto na terra, eu não estava falando nisso. Mas o diabo ainda está solto na terra, pelo tempo ainda que o meu Deus e o teu Deus determinou, que vai chegar o fim dele. Mas enquanto isso ele opera com espírito de religiosidade, tirando a visão do reino dos céus, que pode fluir dentro de alguém, com dons, com ministérios. Você tem um ministério, você tem dons, Deus quer te usar, Deus tem um chamado para a tua vida. Se posicione, sirva, tenha uma tarefa no reino de Deus e não negocie, porque é tremendo. Repreendemos e cancelamos todo espírito de religiosidade e liberamos a palavra, o decreto de que você é livre para viver o seu chamado e o seu ministério com alegria. Por isso a restauração de todas as coisas no livro de Atos. Por isso o Senhor disse que restauraria o tabernáculo caído de Davi. Você é o tabernáculo caído de Davi. Que o Senhor está restaurando para viver o seu ministério, para fluir nos seus dons. Amém? Tenha clareza do seu ministério. Uns operam como profetas. Então, sirva com as funções de profeta. Uns operam como pastores, pois sirva na função de pastor. Colheita do chamado precisa ter compromisso, queridos. Eu preciso ter uma tarefa. Ministério é tarefa. Tarefa a se fazer. Tarefa. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, se eu cumpro o meu ministério no corpo, eu não tenho do que me gloriar, porque o que me importa é fazer, porque importa para mim essa obrigação. Queridos, ministério é obrigação. Ministério é tarefa. É responsabilidade. Essa coisa de, quando eu tiver vontade, vou para a igreja, quando eu tiver, vou saber se eu posso fazer alguma coisa, ajudar em alguma coisa. Você tem que saber o seu ministério. Você tem que saber o seu dom. E você precisa viver isso, fazer a tarefa do seu ministério acontecer. Com zelo, com firmeza, com propósito, com posicionamento. Quando Deus olhar para a terra, te ver posicionado no teu ministério maravilhoso que Deus te deu. Paulo diz que é uma obrigação. Paulo diz, eu tenho que fazer. É a minha obrigação. 1 Coríntios capítulo 9. E Paulo diz assim, eu não vou me gloriar. Paulo diz assim, se eu cumpro o meu ministério no corpo de Cristo, eu não tenho que estar me gloriando, não. E não tem que estar se gloriando, não é? Tem que fazer acontecer. Colheita ministerial, colheita dos dons que Deus me deu, exige semeadura com o propósito do dom que eu tenho. Amém? Se você nasceu de novo, se você conhece o reino de Deus, você precisa ter propósito com o ministério, fazer uma tarefa no seu ministério e fazer com excelência. Porque é para o reino de Deus. Porque é o reino dos céus na terra. Porque você é um agente, como uma dinamite do reino de Deus na terra. Quando você executa a sua tarefa ministerial na terra, você é um agente que é como uma bomba atômica. Você, quando faz a tarefa do seu ministério, alcança a terra com o reino de Deus.
Amém? Então isso é colheita ministerial. É estar focado, posicionado no seu ministério, sem deixar que o espírito de religiosidade lhe engane com essa história de quando der certo, quando eu tiver vontade. Alô? Jesus está voltando, meu filho. Jesus está voltando. Você ainda tem alguma dúvida? Não dá mais. Os sinais todos cumprindo-se. O rei está voltando. E o rei procura os seus súditos na terra, posicionado, fluindo nos seus dons, estabelecendo o reino, fazendo a sua tarefa ministerial e aguardando o rei como uma noiva madura. Como uma noiva madura, não sendo uma noiva menina, que não sabe o que é que faz, o que é que eu nasci, eu não sei. Na casa de Yahvé, você não pode dizer isso. Porque os cursos e os seminários estão o tempo inteiro fortalecendo, amadurecendo, chamando, ativando. Nós temos muito prazer. Quem sabe, quem é a apóstola Roseni, sabe que o meu prazer é ver alguém fluindo no seu dom. Aleluia! Seja qual for o seu dom, procure identificar o seu dom. Você pode ter dons, inclusive na igreja, a igreja que a gente chama, a igreja que está ampliada nas 7 montanhas, a igreja que está na mídia, que opera na mídia, que opera na educação, que opera na saúde, que opera em outras, em qualquer profissão que você tiver. Então, em qualquer profissão que você tiver, se você opera... Desculpa, houve aqui um impedimento aqui. Então, se você opera, se você tem um dom, sirva nele. Se você tem uma empresa e lá você serve ao Senhor, sirva ao Senhor. Pregue o evangelho. Seja uma tocha viva. Se você está na educação, é professor, sirva ao Senhor onde você está. Se você opera na igreja local, se você exerce dons na igreja local, então sirva ao Senhor. Semeie o seu ministério, que é uma tarefa bem feita. Isso é maravilhoso. Existem vários dons. Eu acho lindo um dom de uma discípula que nós temos há muitos anos, ela anda com a gente. E ela disse para mim há um tempo atrás, o meu dom é patrocinar financeiramente. E verdadeiramente é extraordinário esse dom dela. Todos os princípios de finanças que eu ensinei no nosso ministério, todos, ela aprendeu e ela bota em prática até hoje. Anos, quando eu digo anos, é mais de 10 anos. Ela é fantástica. É o dom dela. Ela disse, o meu dom é financiar. É dar finanças para a igreja crescer. Porque é um dom. Tem gente que tem esse dom. Tem gente que tem esse dom. Se alegra. Tudo quer cooperar. Tudo quer cooperar. É altamente fiel em todos os princípios. Dízimo, primícia, oferta. Coopera e ainda acha pouco. Dom. É um dom. Não que só quem tem esse dom tem que cooperar, né? Se a gente quer colher, tem que semear. Mas tem dons de socorro, dom de socorrer, de estar indo nas casas, visitar, cuidar das pessoas, que tem aquele olhar cuidadoso. É dom? Glória a Deus. Nós já vamos terminar o culto. Aleluia? Então, queridos, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é isso. 7 motivos. Eu vou continuar, né? Tem 3 minutos para dar os 7 motivos. Então, existem os 7 motivos pelos quais você não colhe. 1 é estrutura de orgulho. Então, quebramos toda estrutura de orgulho, porque o orgulho, ele impede você de crescer. Porque a palavra de Deus diz que a soberba precede a ruína. Então,
Toda ruína vem quando existe orgulho. Segunda estrutura que impede você de ter sucesso, de crescer e de colher uma colheita sobrenatural é a estrutura de obsessão, de teimosia. Caim, a estrutura de Caim, isso está em Judas 11, capítulo 11 de Caim, de Judas. Caim tinha essa estrutura. E a outra, a terceira estrutura, a estrutura de ganância, né? De ganância, de cobiça, está lá em Balaão, Números, capítulo 22. A ganância atrapalha, porque o reino de Deus é dar. Quando a gente dá, a gente vê o reino crescer. A quarta estrutura, a estrutura de rebeldia, que é a estrutura de Coré. Amém? Números 16, queridos. A estrutura de Coré foi uma estrutura de rebelião, se rebelou contra Moisés, que liderava o povo. A estrutura de rebeldia impede você de ter uma colheita sobrenatural. Quinta estrutura, a estrutura de precipitação. Foi a estrutura que está em 1 Samuel capítulo 15, que é a estrutura de Saul. Deus rejeitou Saul porque ele foi precipitado, insensato, consultou a adivinhação, quebrou os princípios de Deus. Sexta estrutura, a estrutura de justiça própria. Nós vemos isso em Jonas capítulo 1. Jonas foi aquele que Deus mandou ir para Nínive pregar o evangelho. E a palavra do Senhor diz que Jonas não queria ir. Teimou com Deus. Mas que teimosia é essa? Justiça própria. Na verdade, o que tinha naquela teimosia de Jonas era a justiça dele. Ele olhava e dizia assim, mas aquele povo não merece. Mas aquele povo eu não vou. Aquele povo não merece nada. Aquele povo não está com nada. Aquele povo é cheio de problema, de erro. Julgou o povo e Deus dizendo, vá. Queridos, a nossa justiça própria, a Bíblia diz que não passa de trapos de imundícia. Então, Jonas impediu o fluir do ministério dele por isso. E a sétima estrutura é a estrutura de incredulidade, quando nós não temos a fé, quando nós não cremos, não é? Jesus, em Mateus capítulo 13, Jesus não pôde fazer milagres em Nazaré. E Jesus disse, eu não pude fazer milagres em Nazaré porque não houve fé. Então nós quebramos todas essas estruturas na autoridade do nome de Jesus. Amém? Decreto que cada estrutura dessa está quebrada na sua vida. Quebramos todas essas estruturas e declaramos que você flui no poder do Espírito de Deus. Declaro que você não será amarrado por essas estruturas, mas você flui para ter uma colheita sobrenatural. Amém? Em nome de Jesus. Declaro em nome de Jesus que você possa receber agora essa unção. Que o Senhor restaure você todo o seu interior. E que haja arrependimento no seu coração hoje. Que você possa dizer, eu me arrependo, Senhor, por toda e qualquer uma dessas estruturas que você possa ter na sua vida. Nessa hora, feche os seus olhos e se arrependa de todo o coração. Porque o Pai não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Aleluia. Que Deus possa tocar no teu coração e você possa falar com Ele agora e dizer, Senhor, eu quero me arrepender de toda estrutura que atrapalha a minha colheita, que não permite eu colher na família, colher nas minhas finanças e colher também no meu ministério. Quebrante seu coração agora em nome de Jesus. Fala com Deus agora em nome de Jesus. E diga, Deus, eis-me a minha vida, Senhor. Transforma-me para a glória do teu nome. Deus está tratando você nessa noite. Eu abençoo sua vida. Declaro que o teu coração entra agora nesse momento tremendo de arrependimento, de clamor.
Que o teu coração agora se encontre com essa palavra. E que você possa dizer, Senhor, eu desejo vencer cada estrutura dessa que possa existir no meu coração. Porque você precisa colher, meu irmão. Querido, minha irmã, você vai colher. Então, que toda estrutura sua entre agora em profunda oração com o Pai. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Aleluia. Senhor, começa a tocar agora nos corações. Começa agora a encher os corações de cada um, Pai. Com a tua unção. Enche o coração de cada um com a tua glória. Enche o coração de cada um, Senhor, com a força para se posicionar em todas as áreas que nós estamos trabalhando, Senhor. Que haja uma colheita na família, perdão na família, reconciliação na família. Senhor, no nome de Jesus, que cada pessoa que está aqui, Senhor, uma por uma que está ouvindo essa palavra, possa colher na sua família, possa colher perdão, possa colher reconciliação, que os corações se reconciliem na família. Pai, no nome de Jesus, que cada pessoa que está aqui no nosso culto online possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. E possa também, Pai, colher, Senhor Deus amado, nos seus negócios. Senhor, eu quero profetizar sobre a vida dos empresários. Que cada empresário, cada homem de negócio, mulher de negócio, cada empreendedor possa entender o valor dos princípios, viver os princípios e colher sobrenaturalmente. Eu decreto que haja uma fé. Decreto que haja fé pura na palavra. Decreto o alinhamento da palavra com o seu coração. Que o seu coração se alinhe à palavra de Deus. Que o seu coração se alinhe ao poder da palavra de Deus. Que o seu coração creia. Eu libero fé. Eu profetizo fé. Oh, aleluia. Fé no teu coração. Tenha fé. Creia, dê passos de fé, dê passos de fé, aleluia. Conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar? Isso acontece, sabia? Mas se levante, se levante. Tenha fé. Também quero profetizar que você é ativado no seu dom, no seu ministério, que você descobre qual é o seu ministério, que você vai ativo. Eu ativo o seu ministério na sua vida. Eu ativo o seu ministério. Eu declaro que os seus olhos se abrem e você entende os dons que você tem para oferecer ao reino de Deus, em nome de Jesus. Com você, Ele compreende o seu caminhar, por tão grande assim. Você pode semear agora, não é? Você pode entrar na sua conta online, fazer transferências. As nossas tesoureiras estão aí colocando a conta bancária da Casa de Yahvé. E você pode semear. Semeie no Espírito. Não semeie na sua lógica. Não semeie na sua razão. Como eu ministrei aqui, semeie no Espírito. Gálatas capítulo 6, tá certo? Do versículo 6 ao versículo 8. Medite nisso. E faça ser uma semeadura de fé. Libere a sua oferta de fé. Creia, entregue o dízimo que não é seu, desculpa, é do Senhor. Né? Esteja semeando na casa de Yahvé. Nós somos uma casa apostólica e profética. Tem uma missão tremenda de ser voz profética, de ser uma casa apostólica, de desbravar a visão apostólica. Você semeando na casa de Yahvé,
você está semeando num lugar onde você vai colher. E você vai colher na visão apostólica, na visão profética, porque é uma terra profética. Então libera a sua oferta ouvindo o Espírito. Escute o Espírito de Deus. Escute o que o Espírito de Deus está dizendo para você. Na hora que você vai ofertar, você tem que ouvir o Espírito, não a sua emoção e nem a sua lógica. Por quê? Porque se você semeia no Espírito, é no Espírito que você vai colher. Aleluia! Então nós estamos aí dando esse momento para você fazer suas ofertas, ou depois do culto, você fazer suas transferências e abençoar a casa, que vai estar se abrindo agora domingo, não é? Então nós estamos fazendo alguns ajustes, queremos fazer um painel novo, nós fizemos ali umas mudanças hoje, então seja um semeador dessa obra e seja semeando para a gente voltar a abrir a casa do Senhor, mais bonita, mais organizada, em nome de Jesus. Aleluia! Queremos abençoar cada dizimista da casa de Yahvé, cada primicista. Próximo domingo nós estaremos na casa, não é? O apóstolo já ensinou, que já demonstrou para vocês que nós estaremos abrindo, e apenas acima de 60 anos, não é? Não poderão ir acima de 60 anos, e os que têm problemas e doenças crônicas, esses não poderão ir para o culto. O restante de máscara em nome de Jesus. Amém? E com fé, vamos com fé, porque a fé tem nos guardado até hoje, nos guardará ainda mais. Amém? Queremos recebê-los com alegria no domingo que vem. Nós teremos o culto de primícias. Primícias do mês. Um culto onde nós atravessamos a porta redentiva de todas as situações que nós precisamos que seja redimida. Então, domingo é dia de nós celebrarmos primícia. Queremos abençoar cada primicista em nome de Jesus. Declarar a palavra que diz que à medida que você planta, você está colhendo. Queremos abençoar os nossos dizimistas, que têm também se comprometido, e declarar que suas eiras se encherão de trigos e os seus lagares transbordarão de vinho e de mosto. Amém? E queremos te abençoar e dizer Shalom. Que o grande amor de Deus Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus, seja sobre a sua vida, sobre sua família, sobre seus negócios, em nome de Jesus. Shalom Adonai. Até domingo na casa de Yahvé. Amém? Deus te abençoe. Shalom.